Olá, povo do futuro! Estamos aqui hoje gravando uma mesa de bate-papo aqui no passado, mas ela vai chegar aí para vocês no futuro. Isso ainda é uma experiência muito forte para mim, pensar o fazer artístico, pensar as discussões e as conversas sobre arte através dessa telinha, mas a gente pretende também se aproveitar dessa possibilidade e fazer com que nossas falas cheguem até vocês aí no futuro e cheguem em lugares diversos. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, vai depender da hora que tu estiver escutando essa mesa, que tem o nome de No Interior Tem Uma Gente que Ri, experiências de comicidade no interior de Pernambuco. A mesa faz parte deste festival, Palhaçada é Coisa Séria, é a segunda edição do nosso festival. O festival é organizado por um projeto chamado No Meu Terreiro Tem Arte, que é um projeto que compartilha artes integradas com o povo do campo, com pessoas que vivem na roça, aqui no interior de Pernambuco, mais precisamente no sertão do Pajeú, que é de onde eu estou falando. O festival, e principalmente esta mesa, pretende conversar e dialogar um pouquinho com fazedores do interior que pensam a comicidade. Ai, minha Nossa Senhora, já começamos assim, numa bela cena de palhaçaria, porque vocês não acharam que a gente ia chegar sem uma ceninha básica, não é mesmo? Deixa eu só botar aqui. Minha gente, é isso, produção. Com certeza vai cair outras vezes. Com certeza vai cair outras vezes e a gente vai consertar todas as vezes que cairmos, assim como somos quando brincamos de comicidade e de palhaçaria, né? Temos que estar resolvendo as coisas em cena e tudo mais. E aí, ela bem improvisando, parecendo que está ao vivo num programa de televisão, né? Então, como eu ia dizendo, para essa mesa hoje, eu tenho assim uma alegria imensa de estar recebendo 3 criaturas muito queridas e muito admiradas por mim, pessoas que eu acompanho, parceiros do projeto No Meu Terreiro Tem Arte, parceiras do projeto No Meu Terreiro Tem Arte, pessoas que pensam a comicidade e atuam diretamente com a comicidade, quer seja sendo criaturas, né, sendo figuras palhacísticas ou desenvolvendo projetos incríveis aqui pelo interior de Pernambuco. Hoje eu tenho a honra de estar aqui nessa conversa. No interior tem uma gente que ri com Rena Costa, que é uma mana muito querida, que tem uma experiência de catita, né? Tenho o meu grande amigo, irmão, Veronaldo, lá de Petrolina. A Rena está em Buíque agora, daqui a pouquinho ela se apresenta melhor. O Veronaldo vem de Petrolina, é a criatura que dá vida, voz e corpo ao Futrica, ao Futrica, e é também diretor e criador da Cia Biruta, que tem um projeto muito bonito também de pesquisa na palhaçaria. E a minha comadre, Carolina Arcoverde, que vem lá de Arco Verde, que é a minha querida Batata, né? Ela dá vida, voz e corpo à Tata. E vai falar um pouquinho para a gente sobre a... Antes da gente começar de fato, eu queria começar essa mesa, começar já um monte de começo, né? Mas eu queria começar essa mesa recitando uma poesia. Eu sou palhaça há 17 anos, né? Eu sou a palhaça Bandeira. Bandeira ano que vem já vira de maior, vai ser maior de idade. E eu queria recitar uma poesia de uma coisa que a gente viveu junto, porque de verdade, comicidade para mim é uma coisa muito séria e eu já experimentei e vivi coisas com Bandeira que não está no script. Então, para mim é muito forte da vida, da corpo e da voz dessa criatura. E aí, em 2019, voltando de volta, palhaçaria, com Bandeira no porta-mala, secando, porque eu tinha entrado com ela no mar, com o chapéu que eu tinha rodado na noite anterior, a gente sofreu um acidente de carro e eu tive a alegria de receber
uma poesia, né? Então eu queria compartilhar aqui com vocês, que é assim: a morte me convidou para uma reunião. Pense numa confusão. Um acidente causou. Diz ela que precisou, pois anda a procurar palhaça para trabalhar com ela no outro mundo. Recusei em não profundo, na terra eu vou ficar. Me prometeu bom salário e ainda 13º, um circo armado num terreiro, com um público bem solidário. E dispensou meu comentário quando fui eu perguntar do que adianta eu enricar nas faces deste teu mundo. Recusei em não profundo, na terra eu vou ficar. Não amei suficiente, foi como justifiquei. Depressa lhe expliquei os sonhos que trago em mente. E ela, tranquilamente, se dispôs a me escutar. Desinvesti a falar, pois sonhei em não tem fundo. Recusei em não profundo, na terra eu quero ficar. Ela, muito inteligente, aceitou contraproposta. E eu lhe dei como resposta alegrar muito mais gente, sendo mais eficiente, bandeira, aqui ficar, para modo de colaborar com o seu olhar fecundo, recusei em um profundo, na terra eu vou ficar. Essa é uma poesia que me chegou e é uma alegria estar compartilhando ela aqui, abrindo essa mesa, mas eu queria trazer para cá, para essa conversa, a nossa primeira fala da tarde, que é a Rena Costa. Ela vai se apresentar e vai falar para a gente sobre a sua experiência de catita. Chega, minha amiga querida. Passa a palavra para tu. Tô chegando. Dá licença, senhora dona da casa. Boa tarde, minha gente. Odília, Veronaldo, Carol e todas e todos que estão aqui nos acompanhando nessa mesa. Estou muito feliz de fazer parte desse festival, ainda que online. Não foi dessa vez que eu visitei o teu terreiro, né, Odília? Mas vai chegar o dia, vai chegar. Eu sou Rena, muito prazer. Sou transartivista, brincante. Trabalho com várias linguagens, com diversas linguagens, assim. Sou atriz por formação, mas tenho experimentado justamente esse entrelace, né, entre as linguagens, né, entre a poesia, entre o cinema, entre a música. Mas a brincadeira é algo que permeia todos esses lugares, assim, é uma identidade que eu carrego em todos esses lugares em que eu ocupo com a minha corpa. E a minha história com a catita é muito... Primeiro dizer que eu estou super emocionada de estar aqui. Vocês vão entender o porquê já já. E começou oficialmente em 2016. Eu sou natural de Santa Catarina e em 2016, 2015, final de 2015, início de 2016, eu venho para cá, para Pernambuco, junto com o coletivo Peabiru Teatro, que é um coletivo no qual eu fazia parte, que pesquisava brincadeiras populares, teatro de rua, junto com meus companheiros Sica Fável e Vitor Ribeiro. A gente veio para Pernambuco justamente para esse berço, né, da cultura popular, que é o Estado. A gente veio pesquisar o cavalo marinho, veio pesquisar o maracatu rural. Então tivemos umas experiências incríveis, principalmente em Condado, junto com Nice, o cavalo marinho dela, junto também lá com o Caboclinho de Sete Flechas, em Goiânia. E aí a gente conheceu em Olinda Helder Vasconcelos, né? Que é esse nosso amigo comum, de todos brincando, eu acho, porque Helder tem um trabalho muito muito bonito e muito intenso, né, assim, sobre a brincadeira popular, né, de muitos anos. E a partir dessa pesquisa, dessa vivência, desse estudo dele, ele inventou, né, um brinquedo, que é o boi marinho, que é esse brinquedo de carnaval. E a gente ficou apaixonada, assim. Já conhecia, né, o trabalho de Helder, mas ficou muito apaixonada por essa invenção,
né? E a gente no Peabiru, a gente estava justamente nessa busca, assim, né? Como a gente pode inventar uma brincadeira, assim, que não é teatro, né? No sentido de um teatro formal, né? Palco, plateia, que use o espaço cênico, assim, né? Porque a gente já tinha essa muito certeira, assim, essa vontade de estar na rua, né? De ser o acontecimento ser no espaço público. Então a gente encontrou em Helder, esse nosso guia, né? Esse nosso padrinho mesmo, assim, que a gente poderia trocar, conversar, entender, né? A partir da trajetória dele, o que era esse espaço, né? Da brincadeira, assim, né? E aí a gente brincou com boi marinho lá em Condado, no Cordão, né? E e depois, a gente brincou, porque são 3 brincadeiras, né? Que a Helder faz no carnaval, uma na Rua da Moeda, acho que na sexta-feira, se eu não me engano, aí uma no sábado, lá em Condado, que a gente foi, e uma na quarta-feira, em Olinda, que é nos boizinhos, né? No dia dos bois. E aí, depois da gente ter brincado no sábado em Condado, a gente decidiu não brincar, né? No brinquedo mesmo, justamente para conseguir acompanhar os outros bois, assim, né? Porque acho que a vivência justamente é esse cruzamento, né? Assim, de vários brinquedos nas ladeiras de Olinda. E aí, quarta-feira, em Olinda, é aquele dia que já não tem muito movimento, é aquele dia que as fantasias estão jogadas na rua, nos lixos. E aí a gente chegou um pouco mais cedo, assim, e aí eu lembro que eu principalmente comecei a catar umas fantasias no lixo, nanã, pegar uma saia de tule, aí peguei um pano. Assim, não, já que eu não tava fantasiada, né? Pelo menos vou ter esses adereços para brincar. E aí fomos lá para a concentração do Boi Marinho. E aí, nesse dia, tinha um Mateu no boi. No sábado não tinha nenhum palhaço brincando assim, né? E aí, pronto, tava aquele clima, o Matheus se montando, e aí eu senti que tava faltando alguém, né? Porque Matheus tem uma catita. Só que, enfim, fiquei ali na minha. E aí, eu percebi que a catita do Boi Marinho, ela não estava chegando no horário. Ela estava até meio preocupada, assim, não sei se tinha acontecido alguma bronca, alguma treta antes, mas ela não chegou. E eu falei, Helder, será que eu posso botar a catita? Será que eu posso brincar? Eu não lembro se ele falou, se perguntou se eu já tinha alguma experiência, mas eu só sei, se ele perguntou, eu falei, aham, sim, tenho, mas não tinha. Então foi a primeira vez que eu coloquei a minha catita assim na tora, com umas fantasias que eu catei nos lixos de Olinda. E aí botei a fantasia, me pintei e fui pra brincadeira. O cortejo já tava lá, vai e vem na brincadeira, nananã, quando de repente aparece uma catita. Outra catita. E é quem? A catita de Dona Odília, querida. Que já veio tirando satisfação comigo, com o Helder. Como assim? 2 catitas. Então a gente se conheceu no meio dessa brincadeira. E, e levamos, né? Em vez de ter, né? Normalmente tem, né? Mateu e Baixão e uma catita, né? O trisal. Tinha 2 catitas e um Mateu. Então o negócio já inverteu toda a lógica ali, né? Da brincadeira. E aí foi isso que aconteceu. E foi acho que o meu batizado de catita, assim, e por isso que é muito emocionante para mim, assim, estar tá aqui junto com a Odília. Justamente por isso, né? Assim, tanto Helder, né, enquanto esse nosso padrinho, e Odília, né, enquanto minha madrinha mesmo da brincadeira, assim, de ter abrido, né, esse espaço para eu colocar essa catita em cena. Então, esse foi o meu batizado de catita, assim, em 2016. E quando eu conheci Odília, quer dizer, Odília não, né? Quando eu conheci a catita dela, porque a gente não. Depois ainda a gente não se trocou, assim, né? E aí eu volto para Santa Catarina no mesmo ano para terminar a universidade, que eu estava lá nos corres e tal, faculdade de teatro.
E aí é quando eu me aprofundo realmente na questão da comicidade, assim, né? E aí realizo algumas experiências de formação junto com algumas palhaças lá de Santa Catarina, como a Palhaça Barrica, de Michele, também o pessoal da Traço, e foi numa experiência muito massa que eu tive o contato com a linguagem do bufão, junto com uma experiência de uma oficina que chamava Descobrindo o Universo do Bufão, com Cláudia Sachs, que é uma atriz do Rio Grande do Sul. E aí foi que eu percebi que, na verdade, a minha catita era essa bufa, né? Eu acho que, na verdade, o palhaço, dentro da brincadeira popular, ele é um bufão, né? Assim, porque ele tem esse aspecto muito da rua, né? Assim, e muito do escatológico, né? Muito do prazer, da coisa mesmo do não pudor, né? E eu entendi isso muito forte nessa oficina, então eu consegui perceber e relacionar, né, a construção daquela minha bufa junto com a catita que eu tinha, né, colocado lá em 2016 em Olinda, assim. Que foi a minha única experiência até então. E aí eu retorno para Pernambuco em 2018 e venho para o interior, né, já com esse foco de me conectar junto com outras artistas, com outras produtoras, com outras coletivas do interior do estado, assim. E eu chego aqui em Arco Verde e conheço e sou abraçada pelo coletivo Rios da Terra, que é onde eu estou aqui hoje, meu escritório. Atualmente eu resido em Buíque, né? Como o Dília falou, lá no Ecosítio Catimbau, onde a gente realiza várias experiências também com a brincadeira, né? Dentro desse espaço de terreiro, né? Dentro de áreas rurais. Mas Arco Verde tem sido esse lugar, esse território de trocas culturais mesmo, assim, né? Eu sou muito mais próxima da cidade de Arco Verde do que da cidade de Buíque, assim, né? No sentido de vivência mesmo, né? Então eu fico muito entre esse lugar, né? Entre o sertão do Moxotó e o Agreste, né? Que na verdade é só apenas uma divisão política, né? Porque o território ele é inteiro, né? Ele é o todo. E aqui no Rio da Terra eu tenho a alegria de me aprofundar, de vivenciar no que eu entendo a brincadeira hoje, né? Junto com Jéssica, junto com Gustavo, né? O Rios da Terra é esse coletivo, né, de artes integradas que trabalha com agroecologia, com brinquedo popular. E aí aqui a gente tem uma laúça, uma jaraguá e um boi. E muitos instrumentos e fantasias, muitos. Então foi a partir dessa experiência com o Rios da Terra, né, com a prática da xepa, que é esse movimento que a gente fazia, né, antes da pandemia, que é ir aqui na feira do São Miguel, às quartas-feiras, né, com essas fantasias, com esses instrumentos, com esses brinquedos, trocar, né, junto com os feirantes, com os agricultores, com as agricultoras daqui da região, levar, né, a nossa alegria, levar a nossa música, levar a brincadeira em troca de alimentos que muitas vezes são desperdiçados, né, no fim da feira, assim, né? Então esse era o tipo de troca que o Rios da Terra estabeleceu aqui muito forte no São Miguel, né, de 2016 até o início da pandemia, assim. Então foi nesses espaços e nesses outros espaços também em que o coletivo foi convidado também, né, assim, principalmente nessa época de Dia das Crianças, né, que rola muitos eventos, muitas atividades, não só aqui em Arco Verde, como em Buíque, no território de Chucuru, que é aqui pertinho. Então, eu comecei, a partir dessa brincadeira do Rios da Terra, a fazer esse retorno, né, da minha catita e realmente me apropriar dessa figura, entender quem é essa figura na brincadeira, quem é essa figura
na minha corpa, né? Porque eu, enquanto travesti, e aí eu compartilho um pouco da minha experiência junto com Gabi Benedita, que é outra travesti aqui da cidade, uma multiartista, parceira incrível, que também coloca a Catita no boi. A gente começou a ter essas trocas, esses compartilhamentos, né, dessa figura que muitas vezes é colocada por um homem, né, por um homem cis, né, principalmente cavalo marinho, no boi, né. Odília foi a primeira catita que eu conheci e acho que única, né, enquanto uma mulher cis, assim. Então, para mim, isso já foi revolucionário. E por que não, né, uma travesti também estar nesse lugar, assim, né? Estar nesse jogo, assim. Então, é algo que eu tenho refletido de uma maneira muito a partir da vivência mesmo, da prática, assim, né? De entender essa minha corpa e nesse lugar da brincadeira e também entender os limites, né? Dessa figura que é tão aberta, que é tão potente mesmo, assim, né? Enquanto uma figura feminina, né? Acho que a Catita tem esse quê revolucionário, assim, porque ela é sexual, ela, ela consegue colocar o feminino num lugar onde quebra muitos tabus, assim, né? De lugares que o feminino não ocupa, né? Já que existe essa visão muito do lugar do feminino enquanto lugar privado, enquanto um lugar delicado, enquanto um lugar pequeno, né, no sentido do sensível, assim, mas eu tenho experimentado a Catita justamente esse lugar do over mesmo, assim, né? Quando a minha Catita vem, assim, eu gosto, eu e ela, né? A gente gosta muito de subir em lugares, gosta muito de se jogar no chão, gosta muito de causar mesmo, sabe? Eu acho que essa é a palavra, assim, né? E deixar o público, né, assim, os outros brincantes, né, surpreendidos, assim, né? Não esperando esse lugar do feminino, principalmente, assim, né? Então, eu gosto de surpreender nesse lugar, né? Assim. Então, essa é a experiência que eu venho aqui compartilhar com vocês, que é a experiência da Catita, né? Que de uma Catita num corpo, né? De uma travesti, que eu acho que também isso tem esse recorte, assim. E que, enfim, quero levar ela também para outros lugares, né? Assim, é muito massa porque a gente tem, enfim, tem muitas experiências aqui em Arco Verde, mas agora, desde que eu me mudei lá para Buíque, lá para o Serrote Preto, eu tenho experimentado, né, a Catita nesse outro ambiente, né, que é esse ambiente rural mesmo, né, onde as pessoas, né, da comunidade, assim, não estão muito habituadas, né, com a arte, assim, no cotidiano mesmo, né, assim, estão habituadas com a arte presente na vida delas enquanto enquanto lugar que eu falei não enquanto lugar cotidiano mesmo, na verdade, né? Agora me autocorrigindo assim, né? E não a arte enquanto algo de fora, enquanto espetáculo, enquanto, enfim, de fora eu acho mesmo, pode ser essa palavra assim. Então eu tenho experimentado ela nesse lugar assim e tem sido uma experiência incrível assim, né? Porque no primeiro momento, né, sei lá em 2018 que rolou essa primeira experiência, o que rolava um estranhamento, né? Hoje rola muito mais um lugar de acolhimento, né, dessa personagem, embora ela tenha esse quê mesmo de asco assim, né? Mas eu acho que eu tenho construído com ela assim uma relação muito bonita, não só com as outras mulheres, mas também com as crianças, principalmente assim, que eu acho que o foco dela assim, no sentido de troca verdadeira, sabe? E é isso. Maravilha! Quero compartilhar uma coisa contigo que me veio aqui agora. Mestre Martelo, que é o meu mestre de comicidade, minha grande inspiração, que tem me ensinado muitas coisas, inclusive
isso da gente achar que o ser catita está muito, muito próximo da bufonaria, né? Eu também acreditava muito nisso. E hoje, com toda experiência, com conhecer mais adentro e mais a fundo mestre martelo e começar a experimentar muito a catita no meu corpo, eu fui entendendo que são lugares diferentes, assim, pelo menos para mim. Mas nem era isso que eu queria compartilhar. O que eu queria compartilhar contigo é que Martelo, quando me viu de catita a primeira vez, ele me disse assim: olha, o cavalo marinho tem que botar uma mulher para a Catirina. Porque o cavalo marinho, quando surgiu na senzala, quem brincava de catita era uma mulher, era a cozinheira da Casa Grande. E aí, quando os patrões vão ver a brincadeira e ver a cozinheira da Casa Grande, a cozinheira deles, sendo uma catita, dessa forma que tu colocou, com toda essa explosão de sexualidade, de sensualidade, de sujeira, entre mil aspas, sabe? Essa figura despojada, essa figura que vai tirar onda com tudo e com todos e que vai ser muito livre. Os patrões sentem nojo e vendem a cozinheira. Então, por isso que a música do Cavalo Marinho, de acordo com o Mestre Martelo, que tem todo esse saber oral, né? Canta assim: Catirina, minha amiga, meu senhor vai te vender. Catirina, minha amiga, meu senhor vai te vender. Tu vai lá para o Rio dos Peixes, nunca mais que nós te vê. Então ele conta que, por isso, que os homens começaram a brincar de catita. Só os homens começaram a brincar no cavalo marinho, porque senão todas as mulheres iam ser vendidas. Isso foi muito importante de escutar da boca desse mestre, porque mudou muitas coisas em mim, principalmente essa coisa de ficar dizendo: ai, que saco, a cultura popular é machista, eu não sei o que lá das quantas. Então, saber disso foi muito forte para a minha catita. Uma alegria te ter aqui nessa conversa, mana. Uma alegria relembrar o dia que eu chego no brinquedo e vejo outra catita lá. E eu digo: o quê? Já já nós voltamos para essa conversa. Eu queria chamar agora Veronaldo, o meu futrica preferido. Tá aqui ou caiu? Tá aqui. Ixi, mas menino. Tá contigo a fala, meu irmão. Tá com o microfone desligado. Oi, pronto. Cheguei. Dá licença, dona da casa, dona dos corações aí, que a galera quando vê o olho fica brilhando. Minha amiga, querida irmã, dá licença chegar no teu terreiro de novo, na tua casa. Obrigado mais uma vez por compartilhar esse espaço, que é seu, que é sagrado, e por trazer já lágrimas aos olhos com essa história linda que o Martelo te contou. Porque eu acho que essa foi uma das coisas mais bonitas que eu escutei ultimamente, justamente para quebrar esse lugar, né? Que sempre colocam a cultura popular nesse lugar do machismo sem a gente entender qual foi a dor para chegar a esse lugar. É muito doido, porque é o lugar de tornar esses corpos não brancos o lugar do animal de novo, né? Volta de novo para essa coisa de se tornar a gente, porque é machista, a gente sabe qual o significado dessa palavra, não precisa, lógico que a gente precisa estar ciente de que precisamos combater sempre, mas a gente só esquece qual foi a estratégia que a gente teve que fazer para proteger as nossas e os nossos em algum momento, e depois eles usam isso contra a gente também. É bom escutar isso de quem ainda está no chão, quem ainda está passando os conhecimentos, né? Para que a gente não se perca lá na frente e a gente traga a luz por mais um caminho que a gente escolheu. Obrigado por esse encontro bonito com Hanna. Obrigado, Rena. Quer dizer, Hanna é outra menina. Confundi as duas, mas obrigado, Rena, pela... Também adorei aqui. Eu já estou aprendendo, viu, galera? A gente vem falar, mas a gente vem mais aprender do que falar, né? Que é essa coisa do processo do bufão. Eu fui para outro lugar também, assim, desses palhaços populares que a gente sempre está colocando como escrotos, né? Sempre machista, sexista, mas a gente esquece de onde vem tudo, às vezes. E às vezes a gente nem esquece, a gente nem tenta entender de onde é que vem essas coisas todas, e tu me trouxe outra luz também. Eu já estou anotando aqui umas coisas
para ir já caminhar para outro lugar. Bem, eu vou ter que falar da minha figura também, né? Que é melhor do que meu palhaço. Eu gosto mais da figura, dessa minha figura, porque como chega em mim, chega de uma forma muito doida, Futrica, porque chega pela necessidade de sobrevivência, de comer, né? É isso. Eu acho que Futrica chega por onde chega todas essas figuras, a necessidade de sobrevivência, eu acho que é o batismo de sangue da gente, assim, quando a gente tem que encontrar uma figura que a gente não conhecia porque a gente precisa comer. Então, Futrica chega nessa coisa de... Eu tinha ficado aqui, vou voltar de novo para essa história, porque minha história no teatro, ela nasce tudo a partir da Máscara, do Máscara, não tem como negar. Então, a Companhia Máscara, que fazia eu e Odília, fazia parte, decide para Recife, e eu sou o único rebelde que diz, não está na hora não, eu vou ficar. E aí fiquei até agora. E aí eu fiquei, e quando o grupo vai embora, eu fico sem saber o que fazer, porque não tinha espetáculo, eu era um ator iniciando, e tinha que sobreviver porque eu tinha uma filha já que precisava ser alimentada, tinha perdido todo o casamento e a possibilidade de... E voltei para casa de mamãe para poder botar a cabeça no lugar. E aí foi que surgiu a oportunidade de dizer assim, montaram aqui 2 amigos, que é Solange e Chico Egídio, montaram um grupo de animação de festas infantis chamado Alegria, Alegria. E aí disse, a gente precisa de... O pessoal de Sebastião vai embora, a gente precisa de 2 palhaços para fazer essas festas. Eu disse, rapaz, eu nunca fiz isso na minha vida, não sei nem para onde vai. Não, gente, você vai fazer um teste. Imagina, fazer um teste para palhaço é foda, né? Mas, assim, um teste para palhaço ainda para animar a festa, que é pior ainda. Tal. Aí eu, beleza. Como é esse negócio aí? Não, a gente vai, tem uma grana aí, não é muita não, mas se toda semana aparecer, dá para ser sommelier, né? Dá para pagar o leite da menina, então vamos fazer esse teste aí. E aí eu fui fazer o teste, eu e outro amigo, e aí não sei o que foi, eu nem lembro como foi esse teste, eu sei que eu fiz. E aí Solange disse, nossa, velho, você é um brincante, você é um palhaço, não sei o que, tal, tal. E aí, qual é o nome que a gente vai dar para esse palhaço? Aí eu disse, eu não sei, não. Eu não conheço nenhum palhaço, assim, que eu tenha... Porque era um universo que eu não conhecia. E aí disse assim, mas eu queria dar o nome de alguém, de algum palhaço que fosse, assim, fosse importante. Aí, naquele momento, eu disse, já que não tem nenhum nome de palhaço, vamos botar o nome do palhaço que estava, que era seu diretor, que era Sebastião. Então, a partir de hoje, você é Futrica também. Pronto, aí eu, passa. Eu gosto da ideia. Pronto, então o Futrica ficou, o outro Futrica foi embora e esse aqui ficou. E eu me apeguei demais a esse nome, porque tinha 2 coisas. Tinha o lugar da infância na palavra, né? Que a gente aqui, embaixadinha, a gente chamava de Futrica, que era ficar batendo a bola, assim, pinando a bola com o pé. E também vem de futricar, de fofocar, de conversar, que era uma coisa mais maliciosa. Então, tinha os 2 universos que compõem meu palhaço, que eu acho, que é a inocência da criança e um pouco da malícia da sobrevivência, né? Porque a futricagem, a contação da fofoca, necessariamente não é uma maldade, mas às vezes é uma forma de estratégia de sair de alguma situação, que era naquele momento que eu estava passando. E aí, o Sebastião não brincou mais com esse palhaço, né? Na verdade, também era um futrica, era para ele sobreviver também. Então, eu herdei isso, e isso ficou. Só que lá na frente, aí eu fui percebendo que Futrica era muito mais do que aquilo. Era essa figura que estava em mim há muito tempo, que eu podia acessar e acesso quando eu vou para o palco como ator, e permeou toda a minha construção de ator, porque é o lugar que eu vou lá me encontrar para poder criar um personagem. Então, nenhum personagem que eu faço é outra pessoa, é outra figura a não ser Futrica com suas várias vestimentas, né? Então, Futrica está nos meus textos quando eu escrevo, né? Está no meu espetáculo Chique Flor, que é ele, eu escrevi ele para ele. Então, que é ele e uma menina palhaça também. Eu pensei nessas figuras, pensei em todos os outros textos que
me encomendaram. Sempre era ele que estava escrevendo, sempre era ele que estava me alimentando. Então, eu tenho uma relação com o Futrica de extrema gratidão e de extremo respeito com esse meu palhaço. E aí, eu vou e encontro outras palhaças no caminho. Sem se falar, a gente vai se encontrando, né? Aí, encontrei Cris, que é uma palhaça linda, que é Mariola, né? E agora a gente está com a sobrinha de Mariola, que é Pirrite, que é Camila. Pirrite é o nome da avó das duas, da bisavó da tataravó de Camila e bisavó de Cris, que do nada surgiu o nome dessa palhaça, que é um nome indígena, que é a estrutura que as duas têm, que elas vêm da família materna, vem do Ceará, e eu venho do Piauí. Então, essa estrutura indígena cruza as duas e vai para o nome das duas palhaças dela. E a gente começa a pesquisar esse universo da palhaçaria, né? Eu vou montando trabalhos a partir dessa vivência que eu tenho das festas infantis. Aí eu monto o primeiro grupo, que é a Trupe Errante, e aí encontro outro palhaço, que é Tom, que é o Espetinho, a gente forma a dupla. Depois a gente monta trabalhos a partir de palhaçaria. E quando eu venho para a Biruta, eu já venho com toda essa estrutura ainda de um palhaço ainda muito clownesco, né? Vou usar essa palavra mesmo. Clownesco, essas referências europeias, desse universo francês, italiano, britânico. Só que para mim sempre foi um distanciamento, porque toda a construção que vai vindo dentro de meu Futrica é popular. Eu não me encaixava não me encaixo, na verdade. Apesar que é preciso entender toda essa construção que vai construindo também a nossa, né? Consciente, inconscientemente, mas não era esse lugar. Então, quando eu venho para a Biruta, que a gente começa a pesquisar quem somos, e gente com quem somos vem toda essa estrutura, junto com essa dinâmica dos brincantes populares que está em volta também das manifestações na beira do rio, aqui em Petrolina, que é o lugar de onde eu falo, no sertão são franciscano, eu começo a entender e volto para o meu lugar de origem, que é o encontro com o primeiro palhaço que poderia ser uma catita também, que é meu tio, que é em Picos, no Piauí, que eu perdi esse tio há 1 ano e meio, né? Que para mim é a primeira referência que eu tenho de ator também, porque era um brincante dentro das estruturas todas que ele construía, mas aí eu me lembro que em Picos, do Piauí, tem uma tradição, agora tem um tempo que eu não vou lá, mas tem uma tradição muito grande dos caretas, da queima de Judas. Só que é um processo que um Judas fica estabelecido em uma comunidade, em uma rua, na verdade, que são várias em uma rua, fica estabelecido durante a quaresma inteira. Então, eles criam um acampamento para esse Judas e fica a quaresma inteira, tudo em volta daquela rua, em volta desse Judas que vai ser queimado, né, no sábado de Aleluia. E aí, no sábado de Aleluia, tem um testamento da mulher do Judas. E aí é onde entra a figura do meu tio. Meu tio era essa mulher que ia pedir para que o Judas não fosse queimado vestido... Ele ia vestido de mulher. E aí ele trazia ficava recitando porque é que não tinha, e entrava todas as comicidades dentro dessa história, porque não podia queimar ele por causa das suas partes íntimas, da cabeça, não sei o que. Ela ficava como se fosse a divisão do boi que a gente tem, né? E aí, no final, quando ele... E aí também ele ia dizer para por que não podia queimar por causa da cabeça, ia para não sei quem, não sei quem. Já que vai queimar, então que a cabeça vá para não sei quem. Então, e aí era um lamento só, até todo mundo entrar, invadir o Judas, roubar o Judas morto e depois incendiar. Então, para mim era uma coisa mágica, assim. Então isso veio muito forte. Eu disse, poxa, agora eu estou lembrando de onde é que vem esse lugar, que é esse lugar com esses brincantes do Piauí que tinha lá, que eu, na minha infância, tive contato através dos meus tios. E aí, quando a gente vai para a pesquisa Cenas Ribeirinhas, a gente encontra esses caretas aqui no sertão e encontra também
o careta dos reis, que alimenta também a nossa estrutura. E aí a gente está começando... Aí a gente começou assim, a gente vamos focar nesse caminho aqui, mas num caminho sem muito, ainda tateando para a gente chegar a essa comunidade que a gente quer, que a gente ainda não sabe como a gente vai pegar nela, mas a gente está nesse caminho e também trocando com outros palhaços, com outros artistas, com outros brincantes, e assim foi o caminho. A gente sempre foi encontrando, a gente já encontrou pessoal da Carafuna Tapioca aqui, né? Também encontramos o pessoal do Circo no Asfalto, encontramos o pessoal, essa galera hoje toda de São Paulo, né? Mas assim, é Dois Palitos também, mas atrizes da gente foi o Barracão, Cris foi para o Lume, eu fui sempre encontrando outros mestres abertos, sem ser nada de formal, mas sempre com a ideia de entender nesse lugar. E aí o grupo, agora, nesse momento que está fazendo 15 anos, a gente vem entendendo qual é o lugar que a gente quer estar. E aí a gente vem desenvolvendo oficinas de palhaçaria. A última que a gente desenvolveu, a partir desses nossos encontros todos, e a pesquisa Cine Ribeirinha foi agora, né, de uma construção de oficina, que a gente teve o prazer de encontrar os meninos do Trupe do Benas, que é aqui de Bonfim, que é divisa aqui na Bahia, depois de Juazeiro, mas que começa também uma pesquisa em cima dos sambas, lá ali do começo da Chapada Diamantina, mas que tem uma busca extremamente ligada, vinculada. São admiradores do trabalho de Odília, conhecem uma pesquisa toda em cima de uma palhaçaria negra, né? Feita por negros e negras. Tem a gente dialoga muito sobre a nossa pesquisa e traz também uma coisa que me interessa muito, interessa a gente agora, né? Começa cada vez mais a ficar forte, que é em cima dos palhaços músicos, né? Cantantes. Então, a gente vem sempre se alimentando com os nossos, né? Se alimentando dos nossos não, porque é meio canibalismo, mas se alimentando com os nossos. Um traz né, a sopa de pedra lá, um traz uma abóbora, outro traz um negócio, e a gente vai fazendo essa comida coletiva, esse São Gonçalo, para poder dividir para todo mundo. E aí a gente está com essa coisa de cada vez mais se aprofundar nessas pesquisas desses palhaços populares com raiz dentro das nossas tradições aqui. Essa oficina é a primeira que a gente começou a estabelecer, mas também eu acho importante dizer também o nome dos meninos que a gente encontrou, que é o pessoal da Dois em Cena, que é de Arnaldo, e do... ai, meu Deus do céu. Gerlando também começou com a gente, e Alessandro, é que eu quero chamar de Alexandre, aí eu fico segurando, mas é Alessandro, obrigado. Alessandro, que também é uma das figuras que quando eu vi junto com a Odília com a figura dela da bandeira, eu sofri um impacto, assim, porque até então eu acho que é importante falar quando as pessoas chegam na gente, e a gente às vezes não fala com timidez, ou que a gente fica tentando entender porque é que aquilo mexeu com o coração da gente. Era porque tanto nesse processo da bandeira, como dos meninos da Dois em Cena, como os meninos da Trupe do Benas, como todas essas pessoas que vocês estão falando, me aproximava da minha comicidade sertaneja. Me aproximava profundamente da minha comicidade, do meu palhaço, dos palhaços que chegavam no circo, que saíam fazendo seus cortejos nas ruas do meu bairro, que eram palhaços extremamente populares, que chegavam nos círculos de lonas furadas, que são os lugares mágicos, né, que eu chamo de portal de lona furada, porque leva a gente para os lugares que a gente já tinha esquecido. Então, quando os meninos trazem essa palhaçaria junto com a Odília, essa palhaçaria me dá um estalo, meu Futrica vem daí. Então, o que é que a gente tem em comum que eu ainda não consegui, que me deixa tão emotivo, tão menino, tão criança, né? Então, eu acho que é o lugar, né? Que é esse lugar da geografia, e é isso que as meninas tentam buscar das suas palhaças, tanto
Mariola, que é Cris, e tanto Pirrite, que é Camila, esse lugar de novo, que é o lugar da terra, que não é qualquer terra, é uma terra do sertão, que não é qualquer lugar, é um lugar onde as plantas e as pedras se alimentam de fogo, não é qualquer lugar, né? Esse fogo que é esse fogo celeste, que é o sol, não é qualquer lugar também, é um lugar de estrela, né? De reluzir e de aquecimento estelar. Então, isso é o que faz com que essa comicidade no sertão tenha uma coisa que eu acho super importante quando eu vejo, cada vez que eu converso com a Odília, quando ela me fala das relações dela com Bandeira, com a catita dela, com Mestre Martelo, aí me traz, primeiro porque somos pretos, né? Todos mundo somos pretos, aí isso traz um lugar que ainda precisa ser acessado. Para mim, já sei que esse lugar existe, já toquei nele, mas eu preciso ainda acessar de uma forma muito potente, porque não é só essa comicidade negra que está nela, mas também está a minha comicidade indígena, que está ali, que é um portal para trazer essas outras emanações para minha figura, né? Para minha persona. E aí isso vai ser refletido nesse próximo trabalho que a gente está construindo, né? É um trabalho que vai falar desse universo que eu estou expondo aqui, mas a gente precisa ainda se dedicar a isso, porque assim como alguns trabalhos nossos, na Ribeirinha, Chique Flor, Canudos, que a gente está agora construindo, os outros dois trabalhos vêm justamente para esse lugar, acessar esses lugares, né? A gente está tentando trabalhar a Hora da Estrela nesse lugar, né? Tentando saber como é que a gente acessa e aí esse lugar desses personagens que são bufões, né? Quando a Rena falou, era justamente isso que a gente estava entendendo do processo que a gente quer construir na Hora da Estrela e que vai ser na rua, né? Já começa quebrando tudo aí que já vai ser na rua esse negócio. Então já não sei como é. E também aproxima da pesquisa de Cris, que é de máscaras, né? Que é uma máscara cruzada também com essa mitologia nossa que nos cruza. Então, a gente vai entrelaçar e esse infantil que a gente está querendo construir, a gente tem que comungar com Odília, né? Que eu acho que é esses lugares que a gente precisa estar sempre trocando, experiando, dividindo a nossa sopinha lá, para que a gente consiga todo mundo. Então, essas mulheres, esse povo vai dizendo para a gente quem somos. Aí é só para poder a gente entender isso, que eu acho de dizer quem somos um lugar muito sagrado, assim, porque eu falo muito dessa palavra porque é o lugar que me cabe dentro desse latifúndio. Né? Entender que todos os encontros que a arte nos permite é o lugar de acessar o nosso sagrado. Aí a gente pode levar o sagrado como quiser, mas desde que ele seja sagrado. Nesse caso, para mim é sagrado porque me faz me encontrar comigo, com os meus e com as minhas, e com os meus antepassados, e com o meu povo. Então, nada para mim é de graça. Tudo tem o seu preço. E eu não vou dizer que é preço de ouro, porque é uma moeda que matou muita gente, mas é um peso de vida, né? E aí eu acho que é isso que faz a gente fazer esse tipo de coisa, estar se encontrando assim. Bem, e aí a Biruta vem fazendo isso e cada vez mais também se enfincando na comunidade, na periferia, trazendo essas trocas, essas experiências, trazendo as pessoas que também nos atravessam para dentro da comunidade, cada vez mais querendo se enfiar dentro da comunidade para poder a gente entender quem são os nossos que ficaram também à deriva dentro das periferias, sem saber quem somos. É muito bonito saber-se quem é, mas também é importante saber porque se esqueceu quem é. E aí é isso que a gente vem tentando fazer. E o riso é esse lugar de acessar, a comicidade é esse lugar de acessar,
né? O encontro, a festa, a brincadeira é esse lugar de acessar, e é o que a gente está tentando agora estabelecer nesses próximos projetos. Falei demais, meu povo? Eu acho que é isso. Coisa linda. Pois é isso mesmo, é muito forte escutar dos meus amigos, das pessoas que estão pensando e fazendo a coisa acontecer, né? Como o Verão disse, ele ficou no interior quando a gente decidiu ir para a capital, e isso, para mim, me fala muito de quem é Veronaldo, de quem é a Biruta. E escutar que a gente tem sempre essas idas, né, para fora, para o longe, para ir buscar no outro canto o que a gente já está dentro da gente, o que a gente já sabe que nos toca, nos acredita, para mim é muito forte, muito potente. E sinto que é isso, meu companheiro, nós que levamos a arte como sagrada, como cidade como sagrada, a gente precisa cada vez mais se empenhar em sermos realmente pesquisadores, porque parece que a coisa é ainda mais difícil para a gente, né? O mesmo caminho parece para todo mundo, as descobertas cênicas, as descobertas das criaturas, das figuras, das personagens, ou como a gente queira chamar, isso que a gente escolhe fazer. Parece que é um caminho parecido para todo mundo, mas parece para a gente, que é um povo preto, da periferia, do interior, parece que o caminho ainda é mais árduo, né? Então, é dizer que quando a gente pensa como cidade, que a gente possa cada vez mais estarmos mesmo na labuta do pesquisar, do registrar, né? E aí eu já quero dizer que a Biruta é esse lugar, né? Mais inclusive do que mim, porque os meninos são super da universidade também. As Cris lançou meninas. um livro muito lindo sobre máscaras, então é isso, eu acho que a gente tem, a Cibele Mateus, que é uma grande parceira minha também, que brinca de Mateus, que diz muito para mim isso, assim, né? Precisamos ocupar esses lugares, precisamos falar da comicidade sertaneja, né? É muito bonito esse termo, inclusive, né? Qual a comicidade que a gente quer aqui no sertão? No interior tem uma gente que ri de verdade e tem uma gente que faz e que pensa o riso. Essa frase, inclusive, no interior tem gente que ri, é da minha comadre que vai vir aqui agora para a gente. Carol é uma das pessoas que me motiva, que me segura, que puxa minhas orelhas, que me traz para o chão quando eu estou demais no ar. E a gente, Carol, revisando um projeto meu, ela melhorou e resumiu nessa frase todo um parágrafo que eu tinha enfeitado e que eu ficava defendendo num projeto, e ela diz, porra, isso é muito bonito, né? No interior tem uma gente que ria. Eu, caralho, tu resumiu tudo, é isso, é essa frase. Então, o parágrafo que tinha, sei lá, 10 linhas, virou só essa frase no nosso projeto, e eu queria chamar ela aqui agora para falar um pouquinho, essa minha amiga que também vive a Batata, a Palhaça Batata, ela que está à frente do Teatro de Retalhos, um povo bonito de Arco Verde, e que tem um projeto muito lindo e muito inspirador também para mim, que se chama Riso Interior. Inclusive, foi a primeira coisa que o Retalhos trouxe para o No Meu Terreiro Tem Arte, foi uma versão do Riso Interior que a gente fez aqui, fizemos um cortejo incrível, e temos, inclusive, a foto que eu usei muito tempo e, para mim, resume o projeto No Meu Terreiro Tem Arte, que é uma foto de Quirino, que é o palhaço de Deja, Batata, Viola e Girimum de costas, segurando a plaquinha assim, eles estão na frente da igreja e seguram uma placa que é do espetáculo do Retalhos, que diz assim, procura-se artistas, aí bem pequenininho, paga-se, não, procura-se artistas, se paga bem, aí bem pequenininho, pouquinho. E essa foto é uma foto que é muito a cara do nosso projeto. Chega, minha comadre linda, tá contigo a fala. Eita, minha Nossa Senhora. Odília, tu me lasca, Odília. Tu bota essas duas figuras e tu para falar antes de mim, depois diz, vai que é tua, Tafarel, eu faço o quê? Eu tô mesmo com esse banner atrás de tu, eu já caí aqui, ó. Alguém me suspende, Veronaldo. Minha gente, isso é muito lindo. Eu vi Rena falando e vi Verão falando, emocionados. Eu digo, Verão, vai chorar, menino. Verão, em tempo de chorar, eu chorar mais ele. Porque quando a Odília mandou assim um breve resumo do que seria essa conversa, ela disse que perguntaria a gente por que palhaçada é coisa séria. E palhaçada é uma coisa seríssima. O impacto que teve na vida de Rena, o impacto que teve na vida de Verão, de Odília e na minha,
A gente não dá conta de dizer pelo Zoom para vocês, mas eu sinto daqui. A gente fica achando que sério significa triste, né? Não sei por quê. Um homem sério é um homem triste, um homem grave, um homem tenso. Não, sério é outra coisa. Sério é outra coisa. Mas eu não vou responder agora, não, porque eu iria perguntar no final. Eu vou ficar sem ter o que dizer de novo. Né? Parece que a função da minha vida é resumir teus pensamentos numa frase. Minha gente, eu sou Carolina Arcoverde. Eu faço parte de um coletivo, como Dila disse, chamado Teatro de Retalhos, da cidade de Arco Verde. Não é o nome artístico, não é meu nome mesmo, mas eu não sou dona da cidade, não. Eu brinco que eu sou a Miss Arco Verde. E aqui fica aqui no sertão do Mochotó. Você que está vendo do futuro, não só do futuro, você está vendo aí do mundo. Odília ficou triste por fazer esse negócio online. Odília, isso é maravilhoso. Você está chegando lá na tábua lascada, onde o projeto merece chegar. E aí, olha, eu me perdendo, minha gente, porque eu estou emocionada, de verdade. E o Teatro de Retalhos surgiu em 2008. A gente era um grupo de estudantes lá do SESC, e a gente resolveu se firmar como grupo em 2008. Aí começou a nossa trajetória. E quando deram conta sobre a trajetória dele, eu vejo muitas similaridades. Acho que a Biruta é uma companhia irmã do Retalhos. É difícil para mim falar da minha trajetória como artista sem falar do coletivo. Então, vai como verão mesmo. Vocês vão ouvir bastante a palavra coletiva aqui. A gente queria muito estudar. A gente, se quisesse se graduar em teatro, tinha que viajar 4 horas, 5, se você for de ônibus da Progresso, para a universidade mais próxima, que era em Recife. Então, isso não era uma possibilidade. Não era uma possibilidade para nós, naquele momento, e depois acabou não virando um desejo, deixou de ser um desejo, mas a gente queria estudar. Então, a gente começou como um grupo que pesquisava, um grupo cabeçudo, até assim, em algumas coisas muito teóricos, quando o Verão fala que a pesquisa iniciou com o teatro, com o palhaço europeu, é muito isso. Quando você vai pegar um livro para pesquisar comicidade, você esbarra com o palhaço europeu, era isso que tinha em livro antes, era isso que chegava antes para a gente estudar. E até você perceber, se dar conta de quanto você é colonizador, já era, você já aprendeu um monte de nome com uns usinhos assim, dos nomes franceses, dos franceses, tudinho. Até você perceber um mestre martelo bem ali, você já tem visto francês demais, e não desmerecendo esses mestres que vieram de outros lugares, porque lá, do mesmo jeito que aqui é sertão, existem os sertões de outros lugares, né? Então, não desmerecendo esses mestres, mas quando você percebe e se dá conta de onde você está, você percebe os seus. Eu vi falar em palhaça mulher a primeira vez, em 2009, com uma tal de uma bandeira. Era uma palhaça que ia fazer um espetáculo aqui em Arco Verde, num festival chamado Cena Aberta. Mas quando essa palhaça veio, eu não pude assistir ela, porque eu estava trabalhando nesse festival. Eu estava assistenciando outro grupo. Aí, toda a vida que essa palhaça estava perto, eu nunca vi essa palhaça. E era a única mulher que eu conhecia que fazia essa história. E foi esse nome que eu não tal de Decripolou, que diabo de nome de espetáculo é esse? Mas essa era a minha referência primeira de mulher palhaça. E aí eu começo a achar que é possível para mim também, porque existe mulher palhaça. As mulheres palhaças mais próximas estavam em Recife, que era um lugar inatingível, como eu disse, aí não dá para estudar, quanto mais para assistir espetáculo de alguém, para aprender alguma coisa olhando a pessoa. Mas então, a gente começou esse grupo em 2008, vou voltar quando eu estava dizendo. E a gente montou um espetáculo em 2010, chamado Revolta no País dos Retalhos, que pesquisava o teatro político de Augusto Boal, a poética do oprimido, né? E aí a gente começa a pensar em comicidade como uma coisa muito séria, como uma forma de comunicar coisas muito urgentes que a gente precisava dizer. Mas só que depois desse espetáculo a gente foi se interessando cada vez mais por entender os lugares onde esses espetáculos tinham que chegar, porque não bastava que a gente fizesse, eles precisavam chegar, não bastava eu dizer quem eu queria que escutasse aquilo, quem eu precisava que escutasse aquilo, né? E aqui em Arco Verde, Renan sabe, a gente não tem espaços fechados de teatro, fora o Teatro do SESC, que é um espaço privado, não existem espaços públicos. Então, a rua sempre foi nosso teatro.
não foi uma questão de eu escolher essa estética. Eu escolhi, não estou dizendo que foi por obrigação, mas era o caminho lógico. Lá estavam as pessoas que eu queria que vissem. Lá estava um espaço enorme, tem lugar, toda a possibilidade de encenação estava ali. Então, as coisas começaram a se encaminhar para o que viria a ser o Riso Interior, muitos anos depois. Mas eu estou me perdendo toda. Vou voltar para quando a gente começa a pesquisar o palhaço. A gente faz o Revolta e fica sentindo que o cômico faz parte da estética do grupo, é isso que a gente quer pesquisar, mas a gente quer pesquisar máscaras. E a gente começa a estudar em 2012, como disseram lá os palhaços europeus, os clowns, com uma mestra muito, muito maravilhosa, Joyce Aglai, e ela que traz para a gente, além da potência da linguagem do palhaço, a sacralidade dessa máscara. De você entender que não é você não cria um personagem, você vive alguma coisa que não sai mais de você, nunca mais. Aquela experiência de 2012 transformou toda a minha vida. Não existe esse marco, sabe? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, existe antes da palhaça e depois da palhaça. Quando Verón diz que o palhaço está em tudo o que ele escreve, é muito verdade, ainda que ele não percebesse. Porque não está só no que você escreve, está em quem você é, em como você se vê, como você se coloca no mundo, como você se comunica com as pessoas. Foi de uma transformação profunda, assim. E até vocês estavam comentando sobre o nome, a Catita, depois que a Odília falou a história de mestre, meu Deus do céu, eu me perdi totalmente o que eu estava pensando, porque você começa a imaginar como a gente foi violentado. Mas aí Verón vai falar sobre a história bonita da origem do nome dele. Eu lembro que o meu, dentro dessa ideia de um grupo pesquisador cabeçudo, a gente juntou um dinheiro e foi para Recife assistir a uma palestra de Eugênio Barba. E quem abriu a palestra foi Júlia, que é a companheira dele. E quando ela terminou, ele começou a fazer a palestra, ele falou sobre ela e disse que quando ela chegou no grupo deles, ela não tinha habilidades, vamos dizer, habilidades cênicas nenhumas, assim, físicas ou vocais, ela era uma batata. Botasse em pé, ela caía. Quando ele disse isso, ela era uma batata, todos os meus companheiros de pesquisa, que eram todos homens, olharam para mim. Poxa, todos eles me diziam que eu era uma batata, que eu não sabia fazer nada. E isso até aquele ponto, até aquele dia me incomodava. Eu queria ser um deles, até eu entender que eu não precisava ser um deles. De que a gente pode sim ser uma batata, de que a minha palhaçaria, de que minha comicidade, de que a minha alma não estava nas habilidades físicas ou vocais que eu tivesse, nas coisas incríveis que eu conseguisse fazer. Elas estavam para muito além disso. E quando você descobre onde as pessoas te machucam, você começa e você toma para você, aquilo não pode te machucar mais. Foi isso que eu decidi, eu bem novinha, meu Deus. Isso não vai me machucar mais, esse agora é meu nome. Eu sou, sim, uma batata. Muito prazer. E até hoje, assim, quando as pessoas falam, eu digo, eu vivo disso. Eu vivo de ser uma batata. E aí a gente continuou nessa pesquisa do palhaço, a gente montou um espetáculo chamado Espavento, porque o nosso desejo, a gente tinha o Revolta, e o Revolta eram 6 pessoas em cena, e tinham instrumentos e toda uma parafernália. E o desejo da gente era ter um espetáculo muito pequenininho que coubesse dentro de um carro, que fosse, no máximo, 5 pessoas dentro do carro e uma mala. Acabou no começo sendo 2 pessoas, fomos Dejaelto e eu em uma malinha. E a nossa ideia, quando você é mais moleque, você quer fazer arte, você pensa assim, eu quero viajar o Brasil afora. Eu sempre quis, eu penso muito na Oração do Anjo, que é uma música linda, de Gero Camilo, eu acho, que ele diz assim, que não permita Deus que eu morra sem ter visto a terra toda. E eu tinha muito essa vontade, assim, de ir Brasil afora, até entender que besteira, que o grande lance, que o massa da história é de Brasil adentro. E aí, com esse espetáculo, isso seria possível. Porque depois de ver esse povo de fora me dizendo como é palhaço, como é que tem que ser palhaço, o que a gente tem que fazer, que técnicas a gente tem que desenvolver, e poder... Foi importante conhecer isso para querer negar isso. Tudo bem, eu já fui Brasil afora, nem que seja num livro. Agora eu vou Brasil adentro. Eu vou entender qual é a parte que me cabe, quem é que eu sou dentro dessa história. Porque também a gente acha assim, que indo para os interiores, lá vou eu com esse negócio meio territorialista, mas existe às vezes uma visão de que eu vou levar alguma coisa, né? A gente esquece do tanto que a gente pode receber. Que é isso que eu vi na fala de Rena, eu vi na fala de Verón, de que a gente às vezes parte achando que vai entregar alguma coisa e a gente recebe muito mais do que a gente podia imaginar. Assim.
Então, a gente começa a fazer esse projeto só Deja e eu, um carro, uma mala, e a gente começa a viajar para cidades pequenas, distritos, não para cidades, mas para os distritos ou comunidades rurais dessas cidades, apresentando o Spavento. Só que a coisa foi ficando muito massa. Foi ficando muito massa mesmo. A gente conseguiu chegar em lugares, aqui do lado, do Mimoso. Quando eu digo chegar a lugares, eu não estou dizendo lugares longe, estou falando lugares internos, lugares dentro. Tão profundos que a gente queria dividir isso com alguém. E é assim que nasce o riso interior, que não é apenas nos interiores, geograficamente falando, mas é procurar alcançar essa camada que está para além do que a gente percebe de primeira. E aí, menino, o negócio começou a desandar, porque entrou gente que só a peste. Primeiro entrou só mais um, depois entrou Alex, entrou Tocha, era mais 2, aí já lotava o carro, aí daqui a pouco entrou um outro. Agora, quando a gente se vê, nós somos 14 pessoas. Verão falou que está pesquisando músicos, palhaços músicos. Eu já quero, liga para mim, Verão. É uma pesquisa que a gente tem feito também, porque o Riso Interior, a partir do... Antes da pandemia foi quando, Jeová? 2019? A partir de 2019, o Riso Interior passou a contar com músicos também. A gente chama a Charanga que anda. A Charanga fica no circo paradinha, mas como a ideia do Riso Interior é ir para as comunidades, então a Charanga que anda. E a chegada dos músicos deu outra dimensão à brincadeira. E agora nós somos 14, entre palhaços, palhaças, músicos e intérprete de Libras, que foi uma outra coisa que a gente percebeu. Mas as pessoas não... Você chega nas cidades pequenas, as pessoas com deficiência não vão assistir o espetáculo. Não interessa, elas não vão assistir o espetáculo porque nunca foi oferecido. A obrigação delas não é ir, a obrigação é nossa de ofertar. Então, a gente entendeu da importância de começar a revirar nossa cabeça nesse sentido, e agora a gente tem um palhaço intérprete, que é um dos grandes orgulhos da gente, mas não está completo ainda, porque a gente leva o palhaço intérprete, mas os números ainda são feitos oralmente. A ideia é que existam números em Libras. Os ouvintes vão assistir igual os surdos assistem. O que for que você puder entender, você entende. O que não, pede a um amigo surdo para traduzir para você. Então, a ideia é que a gente consiga, de fato, ampliar essa pesquisa, vou chamar de pesquisa da acessibilidade. E aí a gente começou a ocupar um lugar muito importante dentro das cidades, voltando lá, porque eu falei no começo, Arco Verde não tem espaços públicos. Agora tem, na Estação da Cultura, a gente está conseguindo estruturar um espaço massa com equipamentos, como as pessoas, assim, a gente faz teatro em qualquer lugar, claro, mas tem certas coisas que eu acho que merece poder explorar. Então, agora a gente tem esse espaço, mas antes não tinha. Então, a gente começou a entender quais eram os espaços de arte das cidades. São as feiras. Então, esse é o nosso espaço do Riso Interior. O Riso Interior, agora, tem como público-alvo os feirantes. Porque como a gente apresenta nas cidades do interior, e geralmente, nos finais de semana, as pessoas que são da zona rural não acessam a cidade, então elas não assistiriam o espetáculo. Então, deu em nada. O Riso Interior deu em nada. Uma forma da gente conseguir abraçar mais as pessoas, a gente divide. No sábado, a gente faz um cortejo com os músicos, com os palhaços e as palhaças na feira, porque as pessoas que são da zona rural estão na feira no sábado, elas não estão na cidade no domingo, quando a gente apresenta o espetáculo. Então, a gente vai encontrando essas formas de tentar realmente que o Riso Interior chegue nas pessoas que ele tem que chegar, que o projeto tem que chegar. A parte do Riso Interior da pesquisa com a palhaçaria, a gente pesquisa também outras máscaras cômicas, e é aí que a gente tem um encontro lindo com a nossa... Vou falar de ancestralidade, mas eu tenho um receio de usar palavras assim que esvaziar, mas é isso, com a nossa ancestralidade, que ancestral não está só lá longe, é a sua avó, é muito mais próximo. E a gente tem esse encontro com as máscaras sertanejas. A gente tem um espetáculo chamado Malassombros, Contos do Além Sertão, que explora a comicidade da nossa gente. O que eu acho engraçado, o que Rena acha engraçado, o que faz Veronaldo rir? Em vez de procurar uma técnica não sei aonde, é observar aqui do meu lado, essa senhora que eu conheci na feira hoje. O que eu fiz que ela riu? Como ela reagiu? Como é que agora eu aplico isso à minha comicidade? Como é que eu fico mais próxima dela? Como é que eu consigo chegar um pouquinho perto dessa grandiosidade que essa pessoa tem? Então, a gente foi pesquisar contadores de histórias e contadoras de histórias das zonas rurais, aqui próximo. Coletamos histórias e a gente reconta usando essas máscaras sertanejas. Então, descobri uma outra palhaça, que é a Dona Nina, que é uma senhorinha dos seus 70 e poucos anos, que conta histórias de Malassombros.
E aí eu acho legal falar assim que a primeira vez foi um impacto, pensar assim, essas histórias são bem moralistas, né? Infelizmente ou felizmente, eu sem fazer juízo de valor, vou tentar não fazer juízo de valor, as nossas comunidades são muito impregnadas do cristianismo, com suas culpas, com seus julgamentos. Então, as histórias ainda têm muito disso. Então, a gente vai começar a adaptar um pouco as histórias para trazer a comicidade, sem tentando não trazer o martelo julgador. Assim. E é isso. Acho que eu falei da nossa pesquisa, falei do riso, e a Odília vai fazer perguntas mais difíceis, eu volto e tento responder. Ai, ai, é muita lindeza, não é não? Uhul! Ah, que coisa linda. Preciso dizer para vocês do futuro que quando eu proponho uma mesa chamada No Interior Tem uma Gente que Ri, experiências da comunidade no interior de Pernambuco, a gente não está dizendo que a gente está falando aqui de todo o interior do Pernambuco, porque o interior de Pernambuco é muito grande, né? A gente está falando simplesmente de 4 experiências, certo? Do sertão do Pajeú, do sertão do Moxotó e do sertão do São Francisco. E ainda nem é de todo o sertão, né? Porque Arco Verde, se a gente for procurar, vai ter outras pessoas que pensam como cidade, Petrolina também, aqui no sertão também. Então, a gente está simplesmente falando de 4 experiências feitas nesses sertões que eu já citei, e que, para mim, são experiências muito fortes e são experiências que se entrelaçam, porque, como Carol disse, tem essa coisa de que o palhaço, a palhaça, essa criatura cômica, pensar a comicidade é pensar muito sobre nós mesmos, né? E eu lembrei agora de uma coisa que Violeta, que é a palhaça Viola, Violeta, minha filha, disse para a irmã dela, que é a palhaça Jerimum, Helena, minha filha caçula. Violeta brinca palhaço comigo no Decripolô Totepou, desde que aprendeu a andar e a falar. E Helena só entrou em cena aos 3 anos. Né? Violeta entrou com 1 ano e 8 meses e Helena entrou em cena com 3 anos. E quando a Helena entrou, ela entrou porque a gente estava tomando uma sopa de girimum, a sopa acabou, Violeta queria mais sopa, e a Helena falou assim, eu posso dividir a minha com ela. E Violeta, do nada, me fala assim, mãe, Helena já pode ser palhaça, porque ela já sabe dividir. E isso, para mim, foi a maior lição de palhaçaria que eu pude receber de todas as oficinas, ou de todos os cursos, ou de todas as pesquisas que eu tenha feito para dar vida à bandeira, né? Para dar vida à bandeira, não, para dar espaço para que bandeira apareça nesses 17 anos, ou para que Catita apareça nesses 8, 10 anos que ela vive em mim. Essa é a experiência mais forte que eu tenho com a palhaçaria. Então, palhaçada é coisa séria, comicidade é coisa séria, para mim, Odília, porque é com a palhaçaria que eu consigo dividir ainda mais o que eu tenho dentro de mim, ou o que eu acredito, ou tudo isso. Então, eu já respondendo aqui a minha vida, porque que palhaçada é coisa séria, eu preciso dizer, inclusive, que esse nome desse festival, Palhaçada é Coisa Séria, surgiu porque... Ai, não está aqui. Eu estava me apresentando em Brasília, num festival, e um cara assistiu o festival, e no final da minha apresentação com o Decripolô, ele veio até mim me agradecer, dizendo que não gostava de assistir nada de palhaçaria, que achava tudo um saco, mas que vendo Bandeira, ele tinha sentido que palhaçada pode ser coisa séria. Porque nesse dia era, sei lá, acho que pré-eleições, a gente já tinha passado o primeiro turno, já estava aí correndo o perigo de se instaurar o que temos instaurado hoje com esse cara na presidência da República. Então, Bandeira, que é muito melhor que Odília, muito mais sabida que Odília, conseguiu, com a comicidade, dialogar com o público de extrema-direita que estava ali naquele momento em Brasília me assistindo. Eu estava num espaço do CCBB, então é um espaço onde a classe média de Brasília está ali, e naquele momento, infelizmente ou felizmente, eram pessoas de extrema-direita que estavam ali assistindo esse espetáculo. 90% da plateia eram pessoas que iam votar nesse cara que está hoje na presidência da República. E Bandeira, com
o jeito dela, com a forma dela, conseguiu falar sobre isso, né? Eu tinha dito no camarim, por favor, Bandeira, não vamos falar de política. Vamos entrar ali, fazer nosso espetáculo, bem tecnicamente, e pronto, vamos sair, tá tudo certo. Por favor, não vamos falar de política. Bandeira fingiu que ia fazer isso, mas quando ela entrou em cena, o picadeiro era um picadeiro branco com uma estrela vermelha no centro. Aí ela não teve como. Ela não teve como, porque palhaçada, a comicidade para mim também é isso. É um lugar muito político, sabe? Para mim é onde Bandeira, onde através da minha voz consegue falar de verdade o que está pensando, o que está sentindo, de forma que não vá ofender o outro ao ponto de não conseguir dialogar com o outro. Então, naquele momento, foi muito forte, porque a gente pôde conversar sobre política num espetáculo de palhaçaria. E esse cara, que assistiu tudo isso, ele desenhou Bandeira, não era Bandeira, ele desenhou um palhaço, e a frase do desenho, o nome do desenho era Palhaçada é Coisa Séria. E na hora que eu recebi esse presente, eu disse, nossa, isso é o nome de um festival de palhaçaria. E aí, por isso que o festival da gente tem esse nome, Palhaçada é Coisa Séria. Eu, como vocês já viram, ou como vocês já me conhecem, ou como estão vendo agora, eu acredito muito nessa coisa da oralidade, acredito muito em falar de coisas através de histórias, principalmente histórias que eu tenho vivenciado. Então, a minha vida é muito isso, né? Os meus desejos, os meus planos futuros, tanto com a comicidade, como com o projeto aqui, como o teatro, tudo é muito baseado em coisas que eu vivi, em coisas que eu acredito e que eu quero levar para adiante. Então, quando Carol traz isso, por exemplo, do Mal-Assombros, né, da gente pensar o que faz o nosso povo sertanejo rir, do que a gente ri, como que a gente ri, isso para mim é muito forte, porque eu acredito muito nisso, e que os meus planos futuros, também é estar cada vez mais conectado com esse território onde eu estou nesse momento, que é o território do Sertão do Pajé, o que nutre tudo que eu acredito. Então, quando uma pessoa fala para mim, palhaçada é coisa séria, porque você ali em cena conseguiu falar de política, eu lembro automaticamente do que me moveu para as artes cênicas, que foi assistir um circo, ver no picadeiro o palhaço que, do mesmo jeito que ria de mim por ser a pessoa da cidade desengonçada, com os cabelos crespos, as pernas finas, do mesmo jeito que aquela criatura ria de mim e tirava onda comigo, ele também fazia isso com o prefeito, ele também fazia isso com o padre, que eram as pessoas importantes da cidade. E aí, isso para mim é muito poderoso na comicidade, na palhaçaria. Quando eu estou de catita, eu consigo chegar nas pessoas de uma forma que Odília, dentro de todo esse moralismo cristão que ela foi criada, não consegue chegar. Né? Bandeira, do mesmo jeito. Então, para mim, comicidade, palhaçada é coisa séria por isso, porque a gente consegue acessar a nossa verdade e transmiti-la para o outro. E aí, diante de tudo isso, eu queria que vocês também me dissessem por que palhaçada é coisa séria. E, além disso, além de responder essa pergunta, por que palhaçada é coisa séria, que vocês já enganchassem aí, dizendo quais são os planos futuros de vocês sobre pensar como esse território que vocês estão ocupando nesse momento. Podemos começar por Carol, que já apareceu aqui para mim. Olha. Eu já jurando que depois eu não ia mais ter o que dizer, ela, Carol, não estava nem preparada. De novo, eu digo, poxa vida. Eita, nós. Eu vou dizer um negócio bem, que eu acho que é meio clichê, mas eu acho que é importante. A palhaçada é coisa séria porque riso é uma linguagem universal. Você consegue fazer um camarada rir, uma pessoa rir, independente de que língua ela fale, independente de que lugar ela venha. Você consegue descobrir uma forma de fazer essa pessoa rir. Então, para mim, é uma forma finíssima de comunicação. É um negócio assim, muito precioso, sabe? Você, qualquer tecnologia mais avançada em termos de comunicação é a comicidade.
Não importa de onde você venha. Claro que tem coisas, como eu disse, eu procuro a forma de como é que a pessoa sertaneja ri, do que ela ri. Claro que tem particularidades, mas um riso sincero, um riso frouxo, a gente consegue arrancar, independente do lugar onde a pessoa vem. E isso é muito forte, isso é muito potente, isso é muito até perigoso. Eu acho que a gente tem que ser muito sábio. A gente tem que observar o que faz a outra pessoa rir. Tem uma gente muito suja rindo de umas coisas muito feias. A gente conhece muito mais uma pessoa do que faz ela rir do que emociona ela. Eu acho que a gente tem que saber também de que a gente tem na mão uma arma muito poderosa, que a gente fala umas verdades muito complicadas assim através do riso. Você, ele está só brincando. Da bandeira que diga. Fica perto de bandeira 2 minutos para você ver ela brincando. E aí eu acho que é isso. O riso, a palhaçada é coisa séria porque é uma coisa incrível, é uma coisa linda, mas é uma coisa perigosa. E também eu acho que é perigosa porque é um espelho, a gente reflete quem a gente é, e a gente, quando ri, reflete também quem a gente é, a gente reflete o que a gente acredita. Então, palhaçada é coisa séria porque é uma arma das boas, não dessas que as pessoas fracas, covardes usam. É uma arma só para os bons. E não quer falar um pouquinho sobre os planos futuros desse riso interior? Menina, é mesmo? Fiquei tão empolgada que esqueci. A gente dividiu por etapas, porque veio a pandemia, interrompeu o projeto, a gente agora vai, nossa, com a graça das deusas, recomeçar o projeto. Eu vou dizer isso agora, porque vai mesmo, a palavra tem força. A gente chega agora com o Riso Interior ano 2, a gente percorre mais algumas cidades, não sei, 6 ou 8 cidades. A gente também tem um projeto, a gente adora botar nomezinho nas coisas, botar nome é a melhor parte que tem, a gente adora. A gente tem um projeto chamado Fogo Corredor, que vai levar o Malassombros, já levou o Malassombros para 3 comunidades indígenas, para o povo Capinauá, o povo Chucuru, agora no final do ano passado, né? E agora a gente vai com Fogo Corredor para comunidades rurais. A gente vai para Iguaraci, a gente vai para Surubim, um tanto de cidades que agora não vou lembrar de dizer para vocês, mas é isso, os planos futuros é circular. É como eu disse, eu comecei a fazer teatro para andar o Brasil adentro. Bicha véia linda. Rina, por que palhaçada é coisa séria, mana? E quais os planos aí com essa catita? Sim, eu acho que, além de palhaçada, acho que brincadeira é coisa séria, assim. Porque a brincadeira é criar esse espaço de liberdade, que eu acho que é um lugar tão valioso, né? Que a gente que vive nessa sociedade que nos escraviza de várias maneiras ainda, né? E também um espaço onde a gente pode ser verdadeira, onde a gente pode brincar com a verdade, né? A gente pode ser da maneira mais potente mesmo da nossa existência, né? E eu acho que nesse sentido, né, nesse espaço que a gente cria de liberdade, de verdade, também a gente consegue acessar esses outros lugares, talvez de inconsciente, né? Esses outros universos que a gente tem, né, enquanto ser humano, e que às vezes a gente é taxado, né, num lugar muito forte de rotina, né, de trabalho, que a gente não consegue, às vezes, parar para sonhar, né, e perceber a potência do sonho, brincar, né? O sonho é uma brincadeira, né? Assim, então, o quão valioso é sonhar, assim, e eu tenho me deliciado demais com os meus sonhos, assim, eu tenho vivido coisas incríveis com o meu sonho, eu tenho brincado, né, assim, seriamente nesse lugar, assim. Então, para mim, palhaçada é coisa séria, brincadeira é coisa séria, porque é um espaço de liberdade, é um espaço onde a gente consegue ser a gente num lugar muito pleno mesmo, assim, independente de todos
as questões políticas e sociais que nos atravessam, né? A gente consegue trocar, né? Olhando no olho mesmo, assim. E isso eu acho muito, muito bonito mesmo. Ai, que massa falar isso. E planos futuros, sim. Eu acho que tem dois projetos, assim, que junto com meus pareia, lá do Ecocid Catimbau, Fausto e Gustavo, a gente quer muito realizar, que é colocar a Casa de Sementes, né, que é um projeto que a gente tem de ocupar, né, uma escola rural que foi fechada há mais de 10 anos, lá na comunidade Serrote Preto. Então, trazer nesse espaço, né, que já foi um espaço onde várias gerações, né, da comunidade passaram, assim, né, esse espaço mesmo de educação, esse espaço de brincadeira. Então, a gente trazer essa ideia da Casa de Sementes e também fazer desse espaço um espaço cultural, né, em que a gente consiga realizar atividades, né, para as pessoas da comunidade, para as crianças, né? E dentro dessa dinâmica, a gente quer muito inventar um brinquedo, né? E quer trazer essa figura do Peba enquanto um boi, né? Então a gente também tem muito esse sonho de montar esse brinquedo, esse auto, enfim, muito a partir da relação que a gente tem criado, né? Junto com as pessoas da comunidade de Serrote Preto, da Baixa Grande, do Chapéu. Então, a gente já está há alguns anos lá, e acho que a brincadeira foi muito importante para essa chegança, né, para ganhar essa confiança também, né, junto com as pessoas. E acho que são esses dois projetos, assim, acho que não vai ser nada muito a curto prazo, não vai ser nada muito fácil, acredito, assim, mas eu acho que são sonhos que a gente vem tramando, né, e costurando, assim, cada dia um pouquinho, e continuar, né, esse intercâmbio, né, que Odília já presenciou, né, que é trazer esses nossos amigos, essas nossas amigas brincantes, palhaças, para esse território também, né, então eu acho que esses são os sonhos que a gente tem plantado e regado com muito amor. Ai, que alegria. Adoro. Adoro e acredito muito nisso, e por isso que o No Meu Terreiro Tem Arte e esse Ecocity já são assim, ó, uma ponte, né? E a gente atravessa ela, e para mim é uma honra imensa saber de vocês aí nessa comunidade bonita. Vida longa. Ô, Veronaldo, chega aqui dizer para a gente por que palhaçada é coisa séria e quais são os planos da Biruta, principalmente em relação à comicidade. Chega aí. Bom, palhaçada é coisa séria, porque Futrica diria que pega um pouco de Renan fala de novo, né? Que é porque quem não sabe brincar não joga. Né? Não adianta só jogar, é preciso saber brincar, né? E aí Futrica diria isso. Mas palhaçada é coisa séria porque o riso é mágico, é salvador, é iluminador, abre caminhos no olhar, no peito, na alma, e faz com que a gente se reencontre. É sagrado, o riso é força da vida refletido no rosto, né? Então não tem como a gente não ser uma coisa séria. E eu entendo isso que Carol fala, de que tem uma galera rindo de coisa que não é para rir. Aí não é riso, Carol. Aí eu diria que é um choro transvestido da coisa mais bonita do mundo, que é o riso. A pessoa que já não sabe chorar mais. E aí a única forma que eles conseguiram foi disfarçar no riso. E aí é isso, né? E que bonito tudo isso que tá. Eu acho que Julia ia gostar de saber que batata, a batata dela virou uma palhaça, né? Acho que Julia ia gostar muito de saber disso. Bem,
E aí os projetos da gente, né? Eu já até falei um pouquinho sobre isso ali no começo, mas eu volto para cá, porque vai e volta. A gente tem esse trabalho que a gente está germinando faz um tempo. Eu sou o único homem dentro do grupo, né? Sou um membro, o único membro masculino dentro de uma casa do Sagrado Feminino. E aí a gente está amadurecendo esse trabalho que a gente está chamando de das Marias, que é um trabalho de comicidade, escrito por uma outra mulher, e atuado pelas essas duas lindas, que é Cris e Camila, que é Mariola e Rite. E queria só fazer aqui uma correção na minha fala anterior, que o nosso primeiro espetáculo, que foi também um lugar, porque era um lugar que a gente que eu já tinha transitado, que foi Maria Minhoca, a pesquisa que a gente nasceu foi através dessas máscaras cômicas, que a gente também utilizou para a construção, e aí a outra foi uma figura que Cris tem, que também lá na frente vai se desdobrar, que é a Samarica, que é uma máscara dela, que é uma preta velha linda assim, né? Que ela uma palhaçona assim linda, que também está engafetada, ela está lá conversando com ela também. Então a gente tem projetos de estar com esses dois trabalhos e continuar o corredor assim. Eu acho que a gente precisa cada vez mais. Eu queria falar isso assim. O riso ele não é só um lugar de relaxamento, né? Mas é um lugar de liberdade. Por isso que ele se torna perigoso. É pelo riso que a gente liberta o nosso povo. É pelo riso que a gente consegue transmitir o que foi esquecido, né? Nosso povo sobreviveu porque sabia lutar e sabia dançar, né? E nosso povo preto e nosso povo indígena, dançar é rezar. Assim como também como nosso povo preto, dançar é rezar. E só se dança quando se festeja. E só se festeja quando a alegria está presente, quando a brincadeira está presente e o riso está presente, né? Então, tudo é uma conexão divina. Por isso que o riso é uma coisa séria, né? É isso. E aí a gente vai tentar construir esses corredores, cada vez mais se aquilombar, de formas que a gente possa estar presente na vida e no espírito do nosso povo. E dos nossos, né? Porque o encontro desse aqui não é nada mais, nada menos do que a gente se aquilombar e cada vez mais se estar presente um na vida do outro, né? Na vida da outra. Então, a gente quer cada vez mais se aquilombar, cada vez mais construir possibilidades de riso e construir trabalhos, né? Porque esse período todo que se distanciou, a gente ficou sem brincar também. Então, que a gente volte para as nossas salas, para os nossos terreiros, para as nossas casas, para que a gente possa fazer com que essa semente que está adormecida germine através dos encontros. Por isso que a gente faz teatro, por isso que a gente faz brinco, por isso que a gente brinca, por isso que a gente dança, porque a gente quer mesmo se encontrar com o outro e consigo mesmo, né? Então é isso que a gente está querendo, se encontrar. A gente quer ver Carol, quer ver Rena, quer ver Odília, quer ver Luiz, quer ver todo mundo. Carol disse que faz teatro para entrar para dentro do Brasil, eu faço teatro para entrar no Brasil, entrar em mim, entrar em todo canto. A gente vai fazer isso, esse é o objetivo da gente. Que a gente se encontre e se atravesse para a gente ficar feliz. Ainda mais, né? Isso vai passar. Essa nuvem negra vai passar, minha gente. Negra não, né? Porque negra seria bonita. Essa nuvem suja, né? Esse tempo sujo, a melhor palavra é essa. Esse tempo sujo vai passar. Arrou! Arrou, arrou, arrou. Ô Luiz Eduardo, palhaço Bambam, que está aqui na técnica, você não quer também abrir sua câmera, abrir seu microfone e responder para a gente por que palhaçada é coisa séria não, meu amor? Mulher, você me pega totalmente desprevenido.
Caramba, gente. Nossa, o que falar depois do que vocês disseram? Que aula. Eu estou como técnico aqui, mas, na verdade, eu estou como um grande privilegiado por estar escutando tudo isso. Meu Deus. É, nossa, muito massa. Me pega também porque é isso. Eu sou palhaço, eu sou pesquisador também, né? Sou curioso também, né? De todas essas formas de comicidade, mas eu estou muito contemplado, na verdade, em tudo do que vocês disseram. Eu acho que o que eu adiciono, na verdade, eu gosto muito dessa brincadeira do palhaçada é coisa séria, né? Porque eu acho que remete a gente a tanta coisa. O primeiro é de que talvez o que é sério não é tão sério assim, né? Tipo, palhaçada é coisa séria mesmo, tem que ser algo sério, sabe? Esse vai e vem que eu acho maravilhoso, assim. Porque ao mesmo tempo é e não é, né? Mas também puxa a gente para essa parte técnica, né? De quem assiste às vezes não vê o trabalho que está por trás, né? Às vezes não vê a pesquisa, né? Às vezes não vê a experiência própria de cada uma lidando com isso, né? Então tem essa profundidade da seriedade do trabalho em si, de chegar ao ponto de apresentar algo que quebra muitas vezes a lógica do sério, né? Então eu acho isso maravilhoso, esse vai e vem. E concordo demais com essa coisa do potencial, do poder que o riso tem de ser libertador, de ser questionador, de ser transformador, de ser comunicador. Eu acho maravilhoso. Eu não vou falar muito mais não, porque senão eu já estou contemplado demais com as falas de vocês. Mas é isso. Coisa linda. Para mim é uma honra imensa toda a equipe do projeto ter palhaços trabalhando, desde Luiz, que está como técnico, a nossa assessora de comunicação, enfim, Letícia, que faz a arte dos nossos projetos aqui. Não é uma palhaça oficializada, mas ela daria uma ótima criatura, com certeza. É uma mãe incrível e, com certeza, entender que a comicidade também está no nosso dia a dia. Isso é outra coisa que eu aprendo muito com o Martelo, né? Mestre Martelo não é Mateus só quando está brincando, cavalo marinho. Mestre Martelo é Mateus todos os dias. Eu tive a alegria agora de recentemente passar 21 dias na casa dele, num trabalho de pesquisa que eu, Cibele, Mateus e Vanessa Rosa estamos fazendo. A gente está documentando num livro o Mateus Brincante, né? O livro se chama Mateus de uma Vida Inteira. E para a gente foi uma alegria imensa perceber, né, e conseguir pesquisar isso de fato, de que a comicidade ela tem que permear o nosso dia a dia. É como Carol disse, não tem como a gente ser atravessado pela palhaçaria, pela comicidade e achar que a gente vai permanecer igual, porque não é bem assim. Então, que a gente possa cada vez mais deixar a brincadeira, deixar a comicidade, deixar essa pesquisa, deixar toda essa alegria, ou toda essa seriedade, ou tudo que você quiser pensar sobre o que é comicidade, guiar os seus dias e os seus encontros. Para a gente que faz o No Meu Terreiro Tem Arte, realizar um festival de palhaçaria é muito gratificante por isso, porque segue dizendo que nós avançaremos, como disse o nosso grande pajé. Eu queria que vocês se despedissem rapidinho, dissessem para o futuro aonde que a gente consegue encontrar vocês. Manda um arroba aí para a gente concluir essa mesa de conversa bonita. Eu já quero agradecer imensamente a disponibilidade de Rena, Veronaldo e Carol de estarem aqui comigo nessa conversa. No interior tem uma gente que ri. Dizer que estou prevendo aqui na minha bola de cristal que o festival começou ontem, mas vai até amanhã. Então, segue a gente nas redes sociais, @ No Meu Terreiro Tem Arte Oficial no Instagram. Fica por dentro de toda a programação. O festival está sendo disponibilizado aqui no canal do YouTube, mas tem muita coisa bacana acontecendo também lá no nosso Instagram. Veronaldo, me diga aí onde é que a gente pode saber mais sobre a Cia Biruta, sobre você e se despeça, meu bem. Bem, vocês podem encontrar a gente na @Cia Biruta Teatro, tem muito o que fazer, só isso. Está lá no Instagram, a gente está no Facebook, mas ultimamente o Facebook não é um lugar, né, mais acessível hoje é esse lugar.
a gente sempre compartilha o que a gente vem fazendo, né? A gente vem trabalhando ou espetáculo, ou participações em algumas coisas, e principalmente a gente está agora focado no nosso processo de pedagogia. Então, a gente está dando oficina, colocando em prática um pouquinho o que a gente conseguiu, que a gente ganhou do nosso povo, né? Agora a gente está dividindo também. Então, se quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, tá lá, tem alguns materiais lá, e também no YouTube, viu, galera? Tem lá um monte de pesquisa da gente no YouTube, de cenas ribeirinhas, contações de histórias que a gente desenvolveu junto às lendas do Rio São Francisco. Também tem umas meninas que se envolvem com o cinema, então as meninas têm um monte de curta, tem um monte de trabalho realizado por Camila e por Cris. E agora a gente também a gente fechou um curta, que foi o primeiro curta, a gente tem a ideia de fazer uma trilogia de Chico e Flor também. A gente vai começar a correr pelos festivais de cinema com a minha direção desse negócio. Eu sou amostrado, me chama e eu vou. Não sei se é amostrado ou se é doido, eu acho que é mais doido que amostrado. Chama eu vou. Então a gente está dialogando com essas coisas aí. E é isso. Queria de novo aqui dizer que é uma alegria imensa encontrar esse povo. Renan, é um prazer conhecer você, sua história linda. Essas duas mulheres lindas aqui. Não vou falar muito de beleza não, né? Mas essas duas mulheres lindas, assim, Odília, querida irmã, Carol, queridíssima. Tava com saudade de Carol, porque eu só vejo as coisas dela, ela correndo, ela nunca tá nas coisas, né? Se não for a Odília que chama, ela não vem. Então, assim, é muito bom, muito feliz. Uma tarde, eu queria falar que nem aqueles compadres, né? Que tarde agradável foi essa, e que coisa bonita foi poder estar com vocês aqui. E o povo do futuro, se liga, só tem futuro pisando no passado, viu, gente? E é isso. Rena maravilhosa, vem aqui dizer onde que a gente te acha. Além de Catita, tu é um monte de outra coisa. É uma mulher incrível. Onde é que a gente te acha? Aproveitar também esse espaço, assim, né? Que é esse espaço de troca, principalmente, né? Aprendi muito ouvindo vocês. E já troquei essa ideia com a Odília também. E aproveitando nosso amigo, e corrigir, né? Sobre a questão, nosso vocabulário, né? O português, bem dizido, a nossa linguagem, ela é muito... Existem palavras que são muito violentas, né? Existem vários termos racistas, né? Inclusive, que a gente tende a se cuidar, né? Para a gente não repetir e transformar a partir disso. E aí tem um termo que você falou, que é o termo travestice. E você usou o termo travestice como algo negativo, né? Aqui, parecer aquilo que não é, ou como algo que é uma farsa. E eu sou uma travesti, enquanto sujeita, né? E eu sou muito verdadeira, eu sou de carne, eu tenho alma, eu choro, eu rio, e eu sou morta a cada 48 horas. Então, você usar esse termo, assim, às vezes não, é um termo muito transfóbico mesmo, né? E violento, né? Assim, não é um verbo, né? Travesti é um sujeito. E aí eu acho que é isso. A gente está nesse processo mesmo de mudança, né? De atenção, né? Principalmente na linguagem, né? Que é uma linguagem colonizada, que é uma linguagem racista, misógina, que a gente tende a enfrentar todos os dias, né? Então, a partir disso, eu também me despeço. Muito feliz também de estar nessa troca aqui com vocês, de fazer parte desse festival incrível, desse projeto do Meu Terreiro Tem Arte, assim, que acompanho desde o início e quero cada vez mais estar junto. Vocês podem me encontrar nas redes sociais no @CostaDaRena. Eu também estou presente no YouTube. Lá no meu canal tem vários vídeos, né? Eu trabalho com performance também, assim, então tem vários vídeos poesias, videoclipe, enfim, que vocês podem conferir por lá. E também, né, trazer o @ do Riso da Terra, que é esse coletivo aqui, onde estou, e do Ecosítio Catimbau.
vocês podem encontrar a gente lá em Buíque. É isso, obrigado, Dília. Uhul! Manda um cheiro para todo mundo, vice? Com Aí. certeza. Carol, meu amor, vem aqui se despedir, dizer onde é que a gente encontra tu, onde é que a gente encontra esse povo bonito do Teatro de Retalhos, e se despedir. Deixa eu agradecer esse convite. Verão, não diga isso, que eu só vim porque a Odília chamou. Tenha vergonha. Mas quero agradecer demais por essa tarde incrível, essa oportunidade da gente estar junto, batendo esse papo. Gente que a gente cruza e nunca conversa. Nunca conversei com Rena sobre isso, nunca conversei com o Verão sobre isso. E é muito massa poder aprender, poder trocar essas figurinhas, poder conhecer outras perspectivas e imaginar futuros possíveis. Você que está aí no futuro, talvez um dia você esteja vendo um projeto da Batata com a Catita de Rena. Você não sabe, pessoa do futuro, mas talvez você veja. Então, eu queria agradecer demais essa oportunidade da gente estar aqui. E você encontra o Teatro de Retalhos na @Teatro de Retalhos. E se por algum motivo você quiser encontrar a minha pessoa, não sei, caroline.arcoverde, Verão, eu estarei lá. Pode procurar que eu estarei lá. Muito obrigada, minha gente do futuro, minha gente de agora, que é do futuro também. E até a próxima oportunidade. Sim, eu não sei se já teve ou se terá, mas a gente também tem, o Teatro de Retalhos também tem um canal no YouTube, e a gente tem alguns experimentos audiovisuais por lá, inclusive um deles estará na programação do Palhaçada Coisa Séria, eu já esteve, Pessoa do Futuro, não sei se você já viu ou se você ainda vai ver, mas chama Clássicos, é uma websérie feita por palhaços, para palhaços, e a gente tem também um outro experimento com comicidade chamado Baú de Achados, que é um podcast que está lá nessas plataformas de podcast. Tem no Spotify, tem no Deezer, e você pode encontrar lá também, Pessoa do Futuro, este podcast. São muitas coisas que esse Teatro de Retalho fabrica. Eu ia dizer isso também. O Teatro de Retalhos está na programação da gente com 3 episódios, Dom Quixote, A Metamorfose. Imagina se eu digo o nome e a gente muda alguma coisa. Eita, de nada. Dom Quixote, Moby Dick e A Metamorfose. Cada dia... Ontem teve Dom Quixote, hoje, a partir das 17 horas, vocês vão conseguir ver Moby Dick, e amanhã vocês conseguem ver A Metamorfose. Tá certo? A nossa programação está bem bonita. Seguem a gente aí no nosso canal do YouTube, no Meu Terreiro Tem Arte, fica por dentro e acompanha a comicidade que tem sido feita, não só no interior, né? A gente tem na programação parceiros de outros lugares. O projeto no Meu Terreiro Tem Arte, ele acontece quando eu recebo visitas, mas aí quando a gente tem um apoio, como a gente está sendo apoiada agora pela Lei Aldir Blanc do Governo do Estado, e pode trazer pessoas, trazer coletivos de outros lugares, poder bancar essa vinda das pessoas para aqui, é muito importante. Então, eu estou triste, né, aqui no passado, mas provavelmente aí no futuro eu já vou estar mais animada em saber que o que a gente está fazendo agora virtualmente também é muito importante. Eu não tiro o crédito disso, eu sei o que significa ter esta conversa hoje registrada para os futuros, né, para o que vem por aí, mas eu fico triste porque eu queria que a comunidade estivesse se encontrando com essas pessoas presencialmente, mas isso em breve vai acontecer. Então, a programação tem pessoas do país inteiro, que são espetáculos que eu quero muito que esteja aqui. Inclusive, amanhã tem um espetáculo imperdível, todos os espetáculos são imperdíveis, viu? Se você não viu ontem, dá tempo, porque a programação vai ficar. Mas a gente tem amanhã o Reisado de Caretas de Potengi, que é um brinquedo popular, porque eu gosto muito dessa palavra brincadeira também, com a minha amiga Rena. Acho muito importante estar, para mim, enquanto criadora, enquanto pesquisadora, é aí onde eu encontro as minhas grandes inspirações. E o Reisado de Caretas, que vai estar na nossa programação amanhã, encerrando a nossa segunda edição do Festival Palhaçada Coisa Séria, é um brinquedo muito bonito, porque é um brinquedo de caretas que usam máscaras muito antigas de madeira, mas, na minha perspectiva, é um reisado inteiro de Mateus. Então, todas as criaturas que vocês vão ver em cena vão ser Mateus, ainda não é só um Mateus, ou um Bastião, ou uma Catita, são 13
criaturas em cena com a energia desses brincantes que tanto me emocionam. Eu já ia perguntar para vocês se tem alguma coisa que vocês querem deixar registrada aqui nessa conversa para o futuro. Veronaldo já colocou aqui no chat que quer sim dar mais uma informação, então Carol e Rena podem ir aí pensando para ver se tem alguma coisa que vocês faltaram comunicar para a gente. Esse puxão de orelha necessário que a Rena deu é muito importante. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês queiram deixar registrado para o futuro, vocês pensem aí com carinho. Vem, Verão, que danado tu esqueceu, homem. Mulher, eu esqueci a coisa importante, que é o próximo projeto que a gente vai acontecer aqui. Vocês duas, na verdade, vão estar, né? Aí eu fico nervoso, assim. Se eu não falar isso, né? Que a gente vai estar comemorando 14 anos agora. E junto com, né, o pessoal da Retalhos também, não fica atrás, a gente faz 14, eles fazem 14, a gente faz 15, eles fazem 15. E assim vai, e assim segue a humanidade. E aí a gente vai comemorar com uma amostra, que é também uma amostra virtual, chamada Mostra Biruta de Teatro. Vai acontecer em abril. A gente faz aniversário em maio, porque são 3 taurinos dentro do grupo, né? Então, imagine. E o grupo ainda nasce também em maio, né? Então, a gente comemora o mês de maio, né? É o mês da biruta, assim. Mas só que esse ano a gente vai comemorar, por ser uma questão virtual, vai estar acontecendo em abril. Então, eu queria chamar as pessoas do futuro, que até lá a gente vai estar, né? Odília, o pessoal da Retalhos também. E aí foi ótimo, porque a Odília falou quais são os 3 que vão estar na dele, e o quarto vai estar no nosso, né? Então, vocês vão assistir os 3 episódios da série dos meninos da Retalhos aí no Palhaçada é Coisa Séria, e o outro episódio vão assistir com a gente lá na Mostra Biruta de Teatro, né? Então, venham ver, a gente vai estar também, são 2 dias só a mostra, mas vai ser um encontro também para que a gente possa se fazer presente nesses canais aqui. E outra coisa, pessoal, vão lá, faz contato com a gente mesmo, porque para a gente poder expandir essa comunicação, para a gente poder saber quem é que está fazendo as coisas de uma forma mais ampla, porque durante muito tempo botaram na nossa cabeça assim que tudo que vem tem que vir da capital para cá. Mas a gente precisa se encontrar com o nosso daqui para lá. Né? Quando a gente for se juntando em bando, daqui para quando a gente chega na capital, a gente é mais que lá. Então é isso, viu? Também convidar vocês para acompanhar aí as redes, esperar aí essa coisa que é a nossa celebração também de vida. É isso. Olha aí quanto interior. Nossa Senhora. Meninas, vocês querem colocar mais alguma coisa? Quero dizer que eu acho que está surgindo um novo projeto, Odília, do Meu Terreiro Tem Arte, que é para essa gente do futuro. Tu está sentindo teu negócio aí com essa gente? Acho que está chegando alguma coisa aí. Meu Deus do céu. Faz um festival. Adoro. Muito bom. Pois, minha gente, um beijo para vocês e até já. No Meu Terreiro Tem Arte. Uhul!